Aí surge uma pergunta muito interessante. Como é que os próprios profissionais podem identificar as áreas em que eles precisam se desenvolver e quais são os cursos certos para eles? Prontos. Curso certo, eu acho que não existem respostas fechadas, mas eu posso talvez adiantar alguns pontos que são básicos, no meu entendimento, que podem levar para as respostas que cada um de nós precisa para esta pergunta que me colocaste. A primeira questão, eu sou um profissional, seja um jovem, que estou na EDM, ou um jovem que está à busca de emprego ou quer entrar na EDM, a base é perceber, primeiro, qual é o perfil que eu preciso desenvolver. O perfil parece algo simples e mas eu vejo que muita gente deixa no segundo plano. Mas se eu, Asa, quero ser engenheira nos próximos 5 anos, é fundamental eu perceber qual é a vida do engenheiro. Eu preciso perceber que a vida do engenheiro ou de um técnico de eletricidade, nas tantas, é passar 40 horas ao sol, a subir posta, a carregar a escada. E eu vejo muito os jovens e os profissionais a romantizarem as profissões que escolhem. Por quê? Porque não fazem esta pesquisa do que querem ser. Eu trabalho muito com jovens na comunidade e eu pergunto a ele, tá bem, quer ser influencer, mas de quê, por exemplo? Porque todo jovem quer ser influencer hoje. E quando ele vai me dando respostas, eu consigo ver que não está assente numa busca de facto a Cleide influência, qual é a vida que ela leva, o que se espera, o que demanda esta função. Este é o primeiro ponto. O outro ponto é o autoconhecimento no geral, porque o perfil, estamos a falar daquilo que eu quero como a minha carreira, mas é fundamental eu como profissional perceber para aquela função, porque o ponto forte ou fraco do indivíduo é sempre em relação a um contexto específico. E eu às vezes vejo as pessoas a falarem das fraquezas e forças das pessoas no geral, mas eu não acredito que seja no geral, porque o que é uma força para a ASA num contexto, por exemplo, eu posso ter uma característica que me faz forte na EDM, eu saio da EDM, vou para a HCB e aquela característica já não é tão forte ou pode ser fraca porque o contexto que eu estou não precisa daquela característica ou precisa de outra característica que eu já não tenha. Então é importante o profissional fazer esta avaliação, quais são os meus pontos mesmo de destaque que eu posso valorizar mais. E mais do que isso, eu costumo dizer, são as fraquezas. E nós, em recursos humanos, nem falamos de fraquezas, falamos de pontos de melhoria. Os pontos de melhoria são uma área para ser explorada. E eu vejo muitos profissionais a relegarem. E como é que a gente explora os pontos de melhoria? Primeiro, nesta reflexão individual, porque cada um de nós tem uma percepção de nós mesmos. Eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa acelerada, energética, eu já sei. Então, se eu tenho esta consciência, eu estou num ambiente que esta característica mais atrapalha do que ajuda, eu tenho que encontrar formas de lidar com esta característica. E funciona para tudo. Se eu quero ser, por exemplo, formadora e eu não sou tão boa em comunicação, eu tenho que fazer um trabalho intencional de me preparar para que naquela função a característica de comunicação não seja um problema para eu ser vista como uma profissional que desempenha bem as suas funções. Então, tudo isto faz com que eu consiga me perceber para aquilo que eu quero e mais, consiga estar aberta para o feedback. Se há um tesouro, há vários tesouros, mas o feedback é daqueles tesouros que eu particularmente não abro mão. Eu conheço a Cleide, passa um tempo e eu vou perguntar, Cleide, dá-me lá 1 ou 2 dicas que tu achas que eu podia. Por quê? Porque eu vejo profissionais a conviverem com outros profissionais por 10 anos, 15 anos, 20 anos, a verem características de melhoria e ninguém diz nada a ninguém. Então, a oportunidade que eu, Asa, tenho de melhorar, porque a Cleide vai me dizer, Asa, tu comunicas de uma maneira agressiva.
e eu começo a trabalhar sobre aquela característica. Esta oportunidade eu não tenho, porque eu continuo a perpetuar os mesmos erros e possivelmente vou estar num fórum, numa exposição maior e não tenho oportunidade de ter melhorado aquela característica para este momento, para esta exposição maior. Então, uma das coisas que também, para além disto do perfil, da questão dos pontos fortes e fracos, é sim buscarem o feedback das pessoas à vossa volta. Perguntem aos vossos filhos, aos vossos parceiros, perguntem aos vossos colegas, perguntem aos vossos chefes o que eles pensam de vocês, o que pode ser melhorado. Não quer dizer que vão trabalhar em tudo. Daquilo que forem a dizer, vão pegar algumas coisas e definir isto como um plano de melhoria individual. A Assa já começou, mas eu aqui queria pedir alguns conselhos para aqueles que desejam investir na sua formação. Que conselhos, assim? Dicas-chave. Mais algumas. Prontos. Eu acho que, como tudo, o tempo que nós estamos a viver hoje tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Indo para a vantagem, olhando para esta questão que a Cleide colocou-me, tem a questão de poder se formar a todo tempo, em todo lugar. Na altura que eu me formei, pelo menos a informação mais básica, eu, para ter acesso a um livro, tinha que ir a uma biblioteca, andar não sei que distâncias, e depois disso ter um período muito limitado para consultar o livro, fazer as notas e voltar. O jovem de hoje não conhece essa realidade. Então, primeira coisa, usem as oportunidades que vocês têm de se formar a todo tempo e em todo lugar. Tudo conta, porque, e aqui vai o segundo ponto, mais do que o diploma, o certificado, o que nós precisamos ver como sociedade são jovens, são profissionais que impactam de facto na sociedade que nós estamos. Isto não tem a ver com diploma, não tem a ver com certificado, tem a ver com habilidade, com conhecimento, com atitude, tem a ver com esta capacidade de entrega que a pessoa que foi formada tem. O outro ponto que eu também vejo em termos de dicas que eu podia deixar, é a questão da empregabilidade e trabalhabilidade. Nós nos limitamos muito, pelo menos ainda como sociedade moçambicana, ainda olhamos para o emprego como a solução para toda a nossa vida. E só olhamos assim porque nós ainda não nos abrimos, nos expandimos as possibilidades que existem. Em que sentido? A nossa educação tradicional desenhou um percurso para a nossa vida como profissionais moçambicanos que nasceu, estudou, teve o emprego, possivelmente fica neste emprego a vida toda, se for um emprego estável, se não muda um e outro, ali sempre na zona de conforto, e acabou a carreira profissional. Os tempos mudaram e nestes tempos mudaram. Eu vejo aqui uma oportunidade para os profissionais e para os jovens começarem a trabalhar na questão da trabalhabilidade e não só na empregabilidade. E isto exige o quê? Exige... há uma teoria, eu falo muito, há uma teoria que eu gosto muito, não canso de repetir, que é, por acaso, de um amigo meu, escritor brasileiro. Ele lançou um livro, e é uma teoria que eu me identifico muito, que existem 4 níveis de consciência e competência. O nível mais básico é quando nós temos uma incompetência inconsciente. Incompetência inconsciente todos nós temos para algum assunto, qualquer assunto. Há uma área que nós não dominamos de todo, mas nós ainda não temos consciência que não temos competência naquela área. Quando nós fazemos este trabalho que nós estamos aqui a falar do autoconhecimento, feedback, áreas de melhoria, eu consigo perceber que eu afinal sou incompetente nesta área. Então eu passo para o segundo nível, que é de incompetência mais consciente. Eu já sei que eu tenho esta dificuldade, mas ainda tenho que trabalhar na competência, mas já tenho consciência. O terceiro nível eu já tenho a competência e já tenho consciência. Quer dizer que já fui para um curso, já me desenvolvi, já me preparei, já li um livro, já fiz todas aquelas opções para desenvolver este aspecto de melhoria que nós estamos aqui a falar, por exemplo. E nessa fase, no terceiro nível, eu já tenho esta competência
excelência consciente. Eu já sei que, ok, eu consigo falar em público, por exemplo, eu tenho boa dicção, etc, etc. No entanto, o nível de transbordo, eu chamo de nível de transbordo, que eu acho que é o nível de excelência que todo profissional, todo jovem deveria buscar, é o nível de competência inconsciente. E é neste nível de competência inconsciente que eu desafio na dica do jovem. Porque se eu, como jovem, tiver como foco encontrar a excelência naquilo que eu faço, eu me pergunto, será que ser diretora da academia da EDM em Moçambique, se eu tiver oportunidade para ir, por exemplo, para a África do Sul e encontrar profissionais, a diretora ou diretor da academia da ESCOM na África do Sul, será que o meu nível de preparo está equiparado? Se eu sair daqui e for para a EDP em Portugal e apanhar os profissionais da minha área com a minha responsabilidade, será que eu estou muito aquém? Ou estou nivelada? Ou estou acima daquilo? Então, o nível de excelência, de transbordo, cria esta consciência de que eu tenho que me melhorar continuamente. Então eu acredito que muito do que nós tivemos aqui a falar, uma pergunta e outra, está ligado e culmina mesmo nisto, porque quando eu chego neste nível, eu já estou em condições de começar a trabalhar na minha trabalhabilidade e não na empregabilidade, porque eu no transbordo, na excelência, eu já sou capaz não só de performar bem na minha função, no meu trabalho, mas eu já começo a ser referência para os meus colegas, para os meus amigos, e aí eu já começo a criar um campo de influência positivo que pode me permitir, não quer dizer que permite, pode me permitir trabalhar a questão da trabalhabilidade. Boa. Uau, dicas de ouro, na verdade. Não sei. Bem de ouro. Mas já perto do fim, o setor elétrico, assim como os outros, enfim, o mundo está em constante transformação. Estamos numa dinâmica acesa. E como é que os profissionais podem se preparar para o futuro do setor elétrico? Nós estivemos a falar um pouco sobre isto. Os profissionais podem se preparar. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito hoje na questão da preparação, e aqui temos sempre as duas vertentes, os profissionais que já estão no setor e querem se preparar para lidar melhor com os desafios, e aqueles que não estão no setor, mas querem entrar, estão a estudar o setor. Então, o que eu acho é que eu olho sempre isto em três vertentes, nas tantas duas ou três vertentes. A primeira é numa visão mais estratégica, mais conceptual. Eu, se quero entrar no mercado ou no setor de energia, eu preciso perceber como é que funciona. O básico, eu não tenho que ser expert, não é? Se não for a minha área. Mas eu tenho que perceber como é que funciona o setor de energia. Eu tenho que me preocupar em perceber, ok, se estou no contexto da EDM, qual é a estratégia da EDM? O que é que diz o Master Plan, o plano de negócio? O que é que diz, por exemplo, os documentos normativos daquela instituição? Isto se estou dentro, se estou fora, mais estes documentos orientadores. Então, é fundamental eu, se quero me posicionar no mercado de energia, perceber mais ou menos como é que funciona. E eu sinto que nós relegamos também muito esta questão desta preparação. Eu trabalhei muitos anos, agora já nem tanto, em recrutamento e seleção. E nas entrevistas nós já conversamos com os jovens e muitos deles não sabiam. Tu fazias perguntas básicas sobre a instituição que estás a concorrer e não sabia o básico, qual é a missão, qual é a visão. Então, eu acho que este nível de despreparo para os dias de hoje já não é muito aceitável. Um jovem que consegue estar no TikTok de manhã até à noite, um jovem que consegue estar no Netflix, pode sim separar, organizar a sua gestão de tempo de modo que possa alinhar o que precisa de facto para a sua vida, separa ali um tempo e depois o resto pode usar como quer. A outra questão que eu também acho que é importante, para além das outras que nós já tínhamos falado, é a questão técnica, não é? Técnica. Quando eu digo técnica, estamos a falar do setor de energia, então eu tenho que ter competências técnicas ligadas àquilo que é o setor de energia, não é? Dependendo da função que
que eu pretendo concorrer, se é engenharia, se é recursos humanos, como é o meu caso, eu tenho que ter capacidade técnica para dar resposta. E fora isto, talvez juntar muito com os outros pontos que nós já tínhamos falado, que eu acho que no fim se complementam. Uma das coisas que eu costumo partilhar com os formandos, com os jovens, com os profissionais, é que eu gosto muito daquela frase quando diz que a disciplina vence o talento em muitas situações. Se nós pudermos ter talento e disciplina, ótimo, mas se pudermos escolher só um, se pudermos investir o nosso tempo em um só e não nos dois, que seja a disciplina. Porque a disciplina está muito associada à educação, porque nós estamos a falar de desenvolvimento, formação, aprendizagem, etc. A disciplina é algo que se nós conseguirmos desenvolver em nós mesmos, nos permite que qualquer objetivo que nós tenhamos possa ser alcançado, mas eu acho que qualquer, porque é uma questão de tempo, de preparo e de disciplina mesmo para conseguir alcançar. O que eu não consigo fazer hoje, por uma questão de tempo, se eu tenho disciplina, eu consigo alcançar. Claro que existem falhas no meio do caminho, muitas. A vida é imprevisível, o futuro é imprevisível, mas a disciplina nos permite olhar para o futuro e ter a certeza que a parte que está no meu controle eu fiz. Agora, a parte que está fora do meu controle não tem controle, então eu não tenho que me preocupar. Mas eu acho que um sentido de fracasso que eu evito ter na minha vida é a oportunidade de chegar e eu não estar preparada. Isso evito. Então eu uso muito a disciplina como uma ferramenta para as situações que eu consigo controlar, que estão sobre a minha alçada, eu consegui dar respostas aceitáveis de acordo com este preparo, com tudo isto que estivemos a falar. Então talvez ia deixar isto nesta forma. Boa. Hoje exploramos o poder da formação contínua para a transformação de carreiras e até ouvimos histórias inspiradoras de profissionais que trilharam este caminho com sucesso. Doutora Assa, considerações finais sobre este tema? Considerações finais. Falamos tantas coisas que a conclusão vai ser mesmo desafiadora. Prontos. Existe um poder interno, individual. Eu acredito que cada um de nós tem um potencial interno muito grande. No entanto, o que acontece ao longo da vida é que se nós não tivermos a consciência e tudo isto que nós tivemos a falar, as dificuldades da vida que vão aparecer para todos nós, muitas vezes nos fazem perder este poder interno. Eu sou uma pessoa que acredito que se a educação muda percursos, muda histórias, transforma jornadas, e o que é importante é as pessoas aliarem o tempo com esta questão. Há uma matemática que para mim eu acho que é importante. Se eu tivesse que escolher assim 3 recursos, se eu tivesse que dar uma dica às pessoas de 3 recursos que permitam, ou pelo menos que me permitiram estar nesta busca constante, porque não se acaba, é contínuo, de buscar a minha consciência interna, o meu poder interno, são 3. A primeira é de facto ligada às pessoas. As pessoas nos influenciam, quer queira, quer não. E a minha pergunta mas influenciam positivamente ou negativamente? E cabe a mim, Assa, se eu tiver consciência de para onde é que eu vou, saber associar-me às pessoas que me permitam acelerar a minha jornada para o meu objetivo. Então, eu tive um tema com jovens há cerca de 2-3 meses sobre isso, e eles já dizerem, não, mas eu sou forte, eu por mais que eu tenha amigos que sejam drogados, tenham uma vida que não está alinhada com a minha vida, porque eu sou forte, não influencia, não é verdade, é uma questão de tempo, não influencia de hoje para amanhã.
não influencia de depois da manhã, mas se conviveres com as pessoas erradas 5 anos, 10 anos, aquilo vai ficar em ti. Então, uma das dicas é mesmo esta. Identifica, mas também só consegues identificar se tiveres autoconhecimento. Voltamos ao ponto. Autoconhecimento e propósito, objetivo. Então, se eu tenho estas duas coisas, eu consigo facilmente saber que amigos ter, que redes de parceiros pertencer, que mentores buscar para a minha vida, que é fundamental, e tudo isto vai se montando. O segundo ponto que é importante são os livros. Leiam livros profissionais, leiam livros jovens. Hoje a educação já não se confina a um padrão tradicional definido. Existem teorias que dizem que se leres um tema, por exemplo, liderança, se for já ler livros em cerca de 5 anos, estamos a falar ao longo do ano, tens um plano de leitura, vais lendo. Depois de 5 anos já podes te considerar uma especialista daquela área. Então, estamos a quebrar aqui um paradigma que o especialista é aquele que vai para uma instituição de ensino, fica lá e tem um diploma, etc. Pega uma matéria que pretendes descobrir, seja de espiritualidade, seja de liderança, começa a fazer uma leitura consistente nos próximos 5 anos e vai dar transbordo. O terceiro ponto é a questão do tempo. Profissionais e jovens, o tempo é o recurso que todos nós temos na mesma proporção, 24 horas. Mas é fundamental sermos sensatos na forma que nós usamos o nosso tempo, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, cuidando da nossa alma, porque o ser humano precisa deste cuidado. De outra forma, o resultado que nós queremos ver lá no futuro, o sonho que temos, pode não acontecer. Então eu olho também para a questão do tempo como fundamental, as pessoas conseguirem perceber que, olha, o meu tempo é limitado e eu tenho que usar de forma sábia, de modo que no final, com a preparação e etc., eu no final consiga ver resultados que me tragam felicidade, que me tragam alegria e vitória. Já falamos muito sobre isto, mas agora, mesmo para terminar, algumas ações práticas para pessoas que querem desenvolver e transformar as suas carreiras através da formação. Prontos, ações práticas. Eu sou uma profissional, estou numa área específica, vamos ver, por exemplo, secretariado. É fundamental alinhar aquilo que é a exigência da função, não é? Esta é a primeira questão prática. A segunda questão prática é que identifiquem cursos, curta duração, média duração, vídeos virtuais que possam lhe permitir ganhar alguma habilidade. Terceiro ponto prático, eu acho que também podia funcionar muito bem. Hoje existem comunidades de funções específicas, comunidades que reúnem-se para debater desafios, para debater padrões daquela área de atuação. Faça parte de uma comunidade para poder enriquecer. E talvez, por fim, é a questão ligada, de facto, à questão da preparação, não é? De ter um plano de ação, ou seja, eu devo ter um plano de desenvolvimento individual. Então, eu neste ano decido que o meu foco vai ser uma área específica e à medida que o tempo vai passando, eu garanto que o meu plano de desenvolvimento individual, porque a formação às vezes não traz resultados imediatos, não é? Então, eu tenho que ter um plano a curto, médio prazo que me permitam complementar as lacunas que eu tenho para desempenhar a função. Doutora Assa, gestora da direção da Academia da Eletricidade de Moçambique. Muito obrigada, agradecemos profundamente por partilhar conosco a sua experiência e conhecimento neste chá de conhecimento. E quanto a você que nos acompanhou até aqui, o convite fica para que fique sempre atento para mais episódios inspiradores sobre desenvolvimento profissional e pessoal. Até a próxima!